Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês de abril, nós vamos conversar sobre práticas devocionais. Como você já tem por costume nos programas Texto e Contexto, nós sempre temos a alegria de receber alguns convidados e com a Bíblia sempre como o nosso norte, nós conversamos a respeito desses temas. E não será diferente nesse mês de abril sobre essa temática, práticas devocionais. E para esse primeiro programa, nós temos a alegria de ter conosco aqui os pastores Josias e Willy. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. Satisfação é minha estar aqui com você, pastor Eleilton, pastor Josias, com todos os nossos irmãos, para falar de um tema bastante importante para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Que é, nós somos forçados a devocional, nós percebemos a essência ainda mais desse hábito de estarmos diante de Deus, com os cultos, com o afastamento. Então, estou feliz em estar aqui, que Deus nos abençoe. Pastor Eleilton, Willy, a você, meu irmão de casa, muito obrigado por sua audiência. É um prazer recebê-los aqui para falar desse tema importante, prático, diário, que devemos ter com nosso Deus. E isso, nesse momento de pandemia, se mostra essencial. Então, que você tenha um bom proveito desse estudo para nós termos um aprofundamento daquilo que nós já fazemos no dia a dia. Amém. Bom, para mim é uma alegria também poder estar com vocês novamente, depois de algum tempo, afastado do programa Texto e Contexto. Na semana passada a gente já esteve aqui como convidado, junto com o pastor Júnior Mendes, mas agora, oficialmente, voltando aí a comandar o programa. A gente fica feliz com a sua audiência e feliz em poder falar com vocês novamente e agradece mais uma vez a todos aqueles que estiveram orando por nós durante esse tempo. Pois bem, nós estamos vivendo um período de pandemia, um período de inúmeras incertezas, é um período em que muitas pessoas, e vocês são pastores também, lidando diretamente com a igreja, muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão angustiadas, por conta de todo esse período. E aí por isso nós decidimos então falar sobre esse tema, práticas devocionais, falar sobre essas práticas milenares dos cristãos. Nós entendemos que elas, de alguma maneira, podem nos ajudar a lidar nesses períodos de angústia, a lidar com esses períodos de crise. Então vamos conversar durante todo esse mês sobre algumas práticas devocionais cristãs, algumas antigas práticas, mas que não envelhecem, são sempre novas e sempre importantes para o nosso dia a dia. E vamos começar com a oração. A proposta é que hoje a gente converse sobre oração, sobre a essência da oração. E aí, eu queria começar então com o pastor Willy. Nós não temos dúvidas, pastor Willy, do quanto o exercício da oração é um exercício importante. Nós temos na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, orando. Essa é uma prática que sempre esteve presente na vida do povo de Deus ao longo da história. Mas vamos começar então, já que nós vamos conversar à luz da Escritura, à luz da teologia sobre essa prática, definindo o que é oração. Como que a gente poderia definir a prática da oração? Muito bom. Primeiro que a oração é essa atitude de quem se coloca diante de Deus para buscá-lo, por meio da fé, da certeza de que Deus nos ouve, e também para nós, como filhos de Deus, se valendo de Cristo, do sacrifício de Cristo, que nos colocou em contato com Deus de forma definitiva. Que é uma questão extraordinária, pensar que o Deus dos céus e da terra se comunica, ouve as nossas orações, está presente nesse momento. Então, a princípio, é justamente essa atitude de nos colocarmos diante de Deus com o nosso coração, com as nossas palavras, com as nossas angústias. Até alguns pensadores aqui cristãos, eles falam, o Gruden, por exemplo, ele definiu a oração como uma comunicação pessoal com Deus. Um outro pensador falou que o momento da oração é o momento onde a gente desenvolve a nossa relação de amor e amizade com o Senhor. É importante esse termo aqui, porque
mostra que a oração é mais do que a gente dedicar alguns minutos para Deus. A gente tem esse hábito, né? Eu sou uma pessoa de oração porque antes de sair de casa, eu me coloco diante de Deus dizendo, me livra, me guarda, me traz de volta. E quando eu volto à noite, eu falo, obrigado porque o Senhor me trouxe de volta. Mas é muito pelo contrário, a oração ela envolve coração, ela envolve sentimento, expressão. Eu acho que um dos textos mais incisivos que a gente prega muito sobre oração é o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, onde ele diz, quando vocês forem orar, entrem no seu quarto no secreto, ou no seu quarto em secreto. Onde aquela palavra que vem ali do secreto, a gente sabe que se relaciona ao depósito da casa do judeu, né? Então eles tinham lá um lugar de mantimento, onde ele tinha uma tranca, porque para que não fosse saqueado o que eles tinham ali guardado. E Jesus manda as pessoas, ou nos manda a esse lugar, onde você entra e tranca a sua porta. E ele fala, ali o Pai está com você. Eu acho muito interessante que Jesus ele não só falou que o Pai escuta as nossas orações, mas ele fala, o Pai te vê quando você entra nesse lugar. Pensar que o Deus dos céus e da terra vê esse ato onde nós vamos para o nosso quarto, trancamos a nossa porta e ali nós estamos para colocar o nosso coração. Uma coisa que eu gosto muito do quarto secreto é que no quarto secreto nós somos quem de fato somos. É óbvio que não é errado e a gente precisa de orações coletivas, de pessoas, momentos que a gente se reúne, mas nenhuma oração é tão pessoal como a oração do quarto secreto, né? Porque ali eu sou quem eu sou, ali ninguém está me escutando, a não ser o Deus que está me vendo, que está participando. Então a gente pode começar definindo a oração como esse momento íntimo e pessoal de nós estarmos diante de Deus, na presença de Deus, buscando dele essa relação íntima e pessoal. Legal, muito bom essa definição, então, de oração como relacionamento, né? Relacionamento pessoal que a gente tem com Deus. Eu acho que, de repente, é importante ressaltar, você citou um texto aqui de Mateus, capítulo 6, onde Jesus pede para a gente ir para o quarto em secreto orar, que ele não está com essa fala dele questionando, né, a ideia da oração pública, né? Sim, sim. Não existe aí uma proibição para se orar publicamente, né? O que Jesus ele condena nesse texto aí de Mateus capítulo 6 é a oração exibida, né? Sim, todo o contexto do capítulo é esse, né? Ele começa lá com a atitude dos fariseus, que até coloca ali uma questão que eu acho também bem interessante, ele fala, se você busca essa relação pública, você já recebeu a tua recompensa. Isso. O aplauso é a recompensa. Os fariseus citados por Jesus, o que eles querem é ser aplaudidos pelos homens, né? Então, se é isso que vocês estão buscando, eles vão aplaudir, né? Porque, ao que tudo indica, né, parece que esse pessoal, eles faziam da oração um tipo de teatro mesmo, né? Sim, sim. Então, escolhiam as esquinas das praças, né, para ir lá desempenhar um papel para ser aplaudido. Então, Jesus mostra que o caminho é outro, né? Então, e aí, de novo, né, com isso ele não está condenando a oração pública, mas ele está querendo mostrar que, na verdade, a oração tem a ver com começa no quarto, relacionamento, né? Começa com o quarto, essa comunicação com Deus, né? E aí, nessa mesma linha, nesse texto que você citou, pastor Willi, de Mateus 6, eu queria que o pastor Josias comentasse para a gente, nessa mesma linha de tentar entender a essência da oração, né? O que é a oração. Porque parece que Jesus ensina nesse texto aí que a gente não ora para que Deus descubra quais são as nossas necessidades. Jesus deixa claro aí que parece que Deus já sabe antes mesmo de a gente pedir, né? Então, o que então a gente pode aprender mais sobre a oração e sobre a essência da oração quando a gente tem essa consciência que eu não estou orando para que ele descubra quais são as minhas necessidades? Sim, de fato Deus, ele é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas. O próprio Jesus falou, olha, o Pai sabe as necessidades de vocês. Somado-se ao caráter dele, que é amor, Deus é amoroso, então assim, alguém pode pensar, né? Se ele sabe que eu necessito, se ele me ama, então isso vai acontecer naturalmente, não precisa orar, né? O salmista também, ele diz, olha, antes que a palavra saia da minha boca, ele já sabe, né? Antes de eu falar, ele já sabe. Então, a gente não precisa orar, ou como que fica a oração nessa questão, né?
a oração aqui, ela tem mais a ver com nós, né? É uma questão de mais os seres humanos, né, do que com Deus. Porque ele já sabe, então, quando ele pede, né, essa prática, quando ele exige essa prática de nos aproximarmos, ele quer desenvolver basicamente duas coisas. O relacionamento com ele, porque uma questão é você ter esse relacionamento de pedir, de falar com ele. Quando você tem a bênção, você chega àquela questão fantástica que o Willy citou aqui, né? Você tem o Criador do Universo te respondendo, né? Então, fica mais próximo. O teu relacionamento com Deus, ele fica mais maduro. E tem a questão da fé também, o desenvolvimento da fé. Porque da mesma forma que o Pai sabe o que você precisa e o que você vai pedir antes de pedir, Ele também sabe da sua confiança, se você confia ou não nele. Mas também em relação a gente, é uma questão com a gente, de a gente ver esse desenvolvimento de fé. Deus, por exemplo, sabia que Abraão ia sacrificar o filho dele, estava disposto a sacrificar. Mas como que ele pede? Por que ele pede, mesmo já sabendo? Por próprio Abraão saber, né? E para as pessoas que estão em volta de Abraão saber até onde vai a obediência dele, né? Então, a oração tem esse caráter também de a gente desenvolver a nossa confiança a partir do autoconhecimento nosso. Nós vamos nos conhecer mais e quando confiamos a Deus, nós falamos a Deus isso. E aí é por isso que eu sempre falo de a gente, para ajudar nesse desenvolvimento, costumar fazer oração específica. Porque a oração, quanto mais específica, mais você vai ter essa noção de que Deus está próximo, Ele está me ouvindo, e isso vai te levar a entrar com mais confiança da próxima vez na presença de Deus, porque Ele já te ouviu. Quando você ora especificamente, Senhor, eu preciso disso, quando Ele responde, fica muito nítido, né, que Ele está bem próximo de você ali. Ano passado, né, aliás, a gente passou por uma experiência dessa, onde eu convidei a irmã Andréa para participar do MCA, liderar o MCA. Ela disse para mim, pastor, eu não vou poder porque eu sou professora e esse ano teve mudanças e a minha vaga caiu lá na zona sul de São Paulo. Para quem é de São Paulo sabe, né, a distância da zona leste para a zona sul é muito longe, irmão. E ela tinha que se mudar para lá. Disse assim, eu nem vou ficar na igreja aqui porque eu tenho que me mudar, então não vai dar. Eu disse, André, mas já está certo isso? Ela disse, olha, todas as vagas praticamente já foram. E se encerra essa semana. Eu disse, aguenta essa semana. Eu vou orar, Deus vai te ajudar a arrumar uma vaga pertinho da sua casa. Você não vai precisar mudar de igreja e nem de casa. E, graças a Deus, antes de terminar a semana, saiu uma vaga próximo da casa dela. Ela glorifica a Deus até hoje, porque ficou muito nítido, porque a oração foi específica, né? Exatamente aquilo que nós pedimos, Deus respondeu. Isso eleva a nossa confiança, dizer, olha, Deus de fato está presente, Ele nos ouviu, né? Então, eu sempre falo da questão importante de fazer orações específicas, né? Mesmo que sejam questões pequenas, que pode ser pequenas para muitos, mas se é importante para você, é importante para Deus, né? E mais para frente a gente vai falar de como Deus responder essas questões, essas orações, como é importante a gente fazê-la de maneira específica. Então, quando nós oramos, nós desenvolvemos nossa fé, nós desenvolvemos nosso relacionamento com Deus e também a nossa dependência de Deus. Quando a oração ela serve para você enxergar toda a largura e extensão do poder de Deus e a sua pequenez. Quando você fala, Senhor, eu não posso, não consigo, é contigo. E aí quando você joga para Deus, Ele tem, né, esse prazer a mais de responder para você quando você chega nessa questão de dizer, Senhor,
nada sou sem ti, o Senhor é todo-poderoso e eu preciso de ti, né? Isso vai ajudar no nosso relacionamento, que é uma outra coisa que ele vai combater nesse texto que o Willi citou, que é a oração irrefletida, né? Se é um relacionamento, se ele deseja que nós nos relacionemos com ele, a oração mecânica não tem lugar. As vãs repetições, né, que o texto fala, a ideia de orações mecânicas. Nós estamos aqui em uma conversa muito agradável, porque vocês estão me ouvindo, Sim. eu estou ouvindo vocês, como que é agradável. Agora imagina se o Eleilton me pergunta uma coisa e eu começo a falar outras coisas que não tem nada a ver. Ele vai chegar à conclusão de dizer, peraí, ele entendeu o que eu falei? Sabe aquele jargão que a gente fala assim, olha, não, agora ele viajou na maionese, porque viajou, foi muito longe, acho que a mente dele não estava aqui, o corpo está, mas a mente foi tão longe porque ele está falando de coisas que eu não perguntei. Fica chato o relacionamento desse, né? Agora, quando a gente está em um relacionamento verdadeiro com Deus, não vai ter espaço para uma oração irrefletida, você falar sem pensar, ou ter vãs repetições, coisas mecânicas, vazias, né? Tem muita gente que acha que vai alcançar a bênção pelo volume das orações. Então tem que falar muito, eu tenho que falar muito e tal. Não é pelo volume, né? Não é por isso que Jesus fala que a gente vai alcançar, mas é por esse relacionamento com Ele, que Ele quer de sentar, estar perto conosco, pertinho, a gente falar com Ele, da nossa forma, né? O pastor Willi falou do quarto secreto, né? No quarto secreto também, todo mundo gosta, né? Porque ali é aquele lugar onde não há teatro, né? Como os fariseus, né? Ali no lugar secreto, você nem imposta a voz quando você vai fazer uma oração em pública, né? A gente escolhe palavras bonitas, né? E às vezes fica tão preocupado com essas questões menores, né, de falar bem, uma voz impostada, escolher frases de efeito, né, para falar com ele, que você esquece do relacionamento. E Jesus ele condena isso, ele condena, né, esse tipo de oração, mas não é porque ele não está preocupado com volumes de oração que ele não goste da oração persistente. Porque ele contou uma parábola, né, da viúva que importunava um juiz, e ele diz, olha, vocês devem ser persistentes. Então, ele não está condenando orações longas, orações demoradas, não é isso que ele está condenando, é simplesmente a oração irrefletida. Então, precisamos ser persistente, orar sem cessar é um mandamento da palavra de Deus, né? Mandamento orar sem cessar. Então, podemos sim estar longos períodos diante de Deus falando com Ele. Podemos estar sempre falando das mesmas coisas. Eu peço hoje, amanhã eu peço a mesma coisa, não tem problema. Agora, a oração irrefletida, a oração mecânica, essa é complicada. Deus, ele não gosta desse tipo de oração, né? Acho que Jesus chamou aí diz que os pagãos que fazem isso, né? Isso. Os pagãos que pensam que pelo muito falar serão ouvidos, né? Então existem certos horários para se fazer as orações e em cada horário desse tem um tempo específico. Então, se eu cumprir essa tabela, né, se eu orar esse número de vezes e esse tempo específico, ele vai me ouvir. E aí a oração se torna um ritual, né? Então, de fato, parece que é isso que Jesus está combatendo, né? Porque a oração é muito mais do que isso, né? A oração tem a ver mesmo com relacionamento, com dependência, com confiança, né? Então, até essa fala do Senhor, quando Ele fala, né, que o Pai sabe do que a gente vai dizer antes mesmo de que a gente diga. Algumas pessoas até perguntam, por que eu oro então? Mas o que a gente percebe com esse texto é que Deus está tão envolvido de maneira pessoal com a gente, com a nossa vida, com a nossa história, que quando a gente entra no quarto, Ele já sabe o que está acontecendo no nosso coração. Né? Isso torna a oração, leva a gente para longe dessa ideia do mantra na oração, né? Que você vai repetir como se alguma coisa precisasse acontecer em Deus. E, na verdade, precisa acontecer em mim. Exatamente. Quando eu oro, eu acho isso extraordinário. Porque quando eu estou orando, não é que o Deus está... A gente tem, às vezes, a impressão de que Deus está de braços cruzados, insensível e hostil às nossas lutas. Não, não. Na verdade, Deus está tão envolvido que Ele já até sabe. Mas, enquanto eu oro, algo acontece em mim, né? Há uma estabilidade, há uma força sobrenatural que é derramada sobre a minha vida. Inclusive, portas podem se abrir à medida que mudanças acontecem
na minha história e na minha vida. Isso, e isso é muito interessante porque, assim, existem pessoas que acreditam que a oração nossa é para mudar a opinião de Deus. Não é isso. É mais para mudar a nossa, né? Às vezes ele não muda as circunstâncias que a gente está pedindo. Senhor, Deus, está difícil isso e aquilo e muda isso. Não, com o tempo de oração, você que é modificado. Ele não modifica as circunstâncias, mas ele acaba te modificando, né, para você amadurecer. Então, a oração, o verbalizar, o falar com Deus tem mais a ver conosco do que com Ele, né? Não transforma as circunstâncias, muitas vezes, mas transforma a nossa maneira de enxergar as circunstâncias. E às vezes até dando forças para a gente poder passar o desafio, né? Isso, É isso. exatamente. Mas vamos lá. Pastor Willi, fala um pouco para a gente, o pastor Josias até comentou aí sobre o tema, né, de leve, mas fala um pouco para a gente sobre essa questão da frequência e da perseverança na oração. O que a Bíblia diz a respeito disso, sobre frequência e perseverança? Sim. A oração, sem sombra de dúvidas, é uma necessidade essencial da nossa caminhada espiritual. Talvez a mais essencial, né? Que nos conecta com Deus, que nos sustenta. Então, não há dúvidas de que o alimento que a gente tem para sobreviver espiritualmente vem da nossa relação íntima e pessoal com Deus. O apóstolo Paulo, ele disse aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, orai continuamente, né? Persistentemente. Jesus, o Senhor, também alertou a gente a respeito disso, né? Para a gente viver em jejuns e orações. Até porque as lutas que nós enfrentamos são maiores do que a nossa resistência. O mundo, a carne, com ainda essa natureza pecaminosa que a gente tem, a gente sabe que são forças maiores do que a gente pede, do que a gente tem para poder resistir às nossas lutas. Quando o apóstolo Paulo fala aqui a respeito de orar sem cessar, ele até estende a questão da oração além do quarto, né? É viver em oração, viver em conexão com Deus, viver a todo tempo. Isso também leva a gente muito a pensar a respeito dessa questão de que eu oro de manhã, me guarda, me leva e eu corto a conexão, né, e vou viver minha vida. Não, é viver em estado de oração, em espírito de oração, em busca, essa busca contínua. Jesus, o Senhor, também falou muito sobre isso, no Evangelho de Mateus 7, 8, e nos Evangelhos se repete essa fala, onde ele fala, todo aquele que pede, recebe, de acordo com a vontade do Pai. E ele persiste ali, buscai continuamente, como o pastor Josias já citou aqui. Persista na sua oração, persista na sua busca. Como a gente disse, a intenção aqui, eu acredito que não é tentar mover Deus, mas essa certeza de que algo está acontecendo em nós enquanto nós estamos persistindo. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, Deus sempre nos responde. Sim, né? Por mais que seja completamente contrário ao que a gente pediu. Quem esteve em oração, mesmo depois de ter um resultado diferente do que esperava, pode dizer, Deus me ajudou, Deus me abençoou, Deus se fez presente. E eu acho incrível que todos os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia foram pessoas de oração. Né? Desde os patriarcas, eles sempre tiveram uma relação em comum e pessoal com Deus, né? Além da média da época. A gente pega, por exemplo, Daniel, que antes de tomar decisões importantes, ora ali ao Senhor por 21 dias. Eu lembro de Neemias, que recebe o impacto da situação de Israel no retorno do exílio, e Neemias dedicou 4 meses à oração. Eu falo que eu preciso aprender muito com Neemias, né? Porque a gente toma decisões por impulso, a gente toma caminhos, a gente faz mudanças, muitas vezes no impulso, né? Aceita propostas e sai de caminhos. Neemias, antes de tomar qualquer atitude, ele se dedicou à oração por 4 meses, onde Deus preparou o ambiente, preparou ele mesmo para que ele pudesse viver o desafio. Davi era um homem de oração, Salmo 55, 17. Ele fala, de tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. E é legal que aqui ele deixa pessoal, né? Porque eu vou me colocar diante de Deus para fazer as minhas queixas, colocar as minhas dúvidas, a indignação diante do contexto, muitas vezes, do que eu estou vivendo, que mostra, eu gosto muito dos Salmos, porque eles deixam muito claro que não é errado a gente derramar o nosso coração diante de Deus. Que você se aproxima de Deus com as suas angústias, com as suas inquietações e com tudo isso. Enfim, a oração dentro do contexto bíblico é uma prática contínua, motivada pelo próprio Senhor Jesus,
onde a gente precisa perseverar, persistir, dedicar tempo. Eu digo que eu não sou, por natureza, uma pessoa disciplinada, né? Tem gente que é disciplinada por natureza, que o próprio instinto... Então, eu tenho ainda um caderno que eu anoto o meu tempo de leitura bíblica, o tempo de oração, porque eu sei que isso é essencial. A gente sabe que por nós mesmos nós não conseguimos caminhar. Então, eu coloco lá todos os dias no meu caderno, porque isso é essencial. Quando a gente olha, por exemplo, para Daniel, que orava 3 vezes por dia, e o contexto mudou, e continuar orando era um risco até de vida, mas ele continua orando, porque isso é essencial. A persistência no relacionamento com Deus, nas orações, é algo essencial para a nossa caminhada espiritual. Jesus, quando ele ensinou sobre oração, nesse texto de Mateus 6, que a gente citou aqui algumas vezes já, ele partiu do pressuposto que os seus discípulos seriam pessoas de oração. Sim. Quando ele disse, quando orardes, que seriam pessoas de jejum, né? Quando jejuardes, que contribuiriam, né? Quando forem dar esmolas, né? Sim. Então, ele não deu uma regra, né? Assim, orem tantas vezes, orem tantas horas, né? Mas ele partiu do pressuposto que todo discípulo ora, todo discípulo dele o buscaria, né? E de fato a Bíblia Sagrada apresenta esses vários incentivos, né? Como você menciona aí, de orar incessantemente, né? De orar com perseverança. E a gente faz isso, né? Quem ora com perseverança faz isso porque acredita que a oração de fato faz efeito e pode ser respondida e que Deus atende oração, né? Acho que é o C.S. Lewis que diz que quando a gente deixa de perseverar, nós estamos mostrando que na verdade nós não confiamos tanto nesse mecanismo, né? Não confiamos tanto na oração assim, se a gente não persevera em oração, né? Mas entrando um pouco dentro desse assunto, porque dificilmente a gente consegue falar sobre oração sem ter que falar sobre soberania de Deus, né? Porque essa é uma questão que está intimamente ligada à teologia da oração, né? Nós acreditamos que a oração é eficaz, nós acreditamos que Deus responde a oração, só que sabemos, né? Sabemos pela história, por experiência pessoal nossa, que Deus não ouve todas as orações, né? Às vezes Ele não responde, ou pelo menos não responde como nós gostaríamos que Ele respondesse, né? O pastor Willy diz que Ele responde todas, né? Mas às vezes não responde como nós gostaríamos que Ele respondesse ou como nós imaginamos que seria o correto, né? Está todo mundo pedindo para que tal coisa aconteça. E às vezes isso não acontece. Então, como lidar biblicamente com esse drama, né? O drama das orações não respondidas? Em tese, eu concordo com o pastor Willy que toda a resposta de Deus ela é positiva. Sempre vai haver um bem, mesmo que seja o não de Deus. Mas o tempo que você passou em oração pedindo, você desenvolveu o relacionamento com Ele, e você vai ter outros benefícios psicológicos, emocionais, um tanto de outros, a fé é elevada, né? Mesmo que seja um não. Então, assim, em suma, todas são positivas, da perspectiva de Deus. Pode ser que da nossa a gente ouça um não achando que é um negativo, algo negativo, mas sempre é positivo. A palavra de Deus diz que, lá em Romanos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o não de Deus está nesse meio, nessa todas as coisas, né? Ele fala um não para a gente e esse não ele coopera para o bem, né? A gente não vai entender no momento, aquele momento que está se passando, a gente vai se indagar uma série de perguntas, vamos fazer a Deus, mas no fim, o propósito final, isso vai cooperar para um bem que a gente vai descobrir, talvez muitas coisas só na eternidade, né? Porque daquilo. A gente precisaria, para lidar com isso, né? Lidar com o não de Deus, entender a soberania de Deus, aprender a dinâmica da oração, porque a oração, esse relacionamento, ele tem algumas dinâmicas. E se a gente não entender isso, podemos ficar tristes ou achar que Deus não está nem aí para a gente, que Ele não ouve, que Ele está distante, se nós não entendermos essa dinâmica. Eu costumo a olhar para essa dinâmica e dividir ela em 3 partes, né? A primeira são
orações são pedidos de bênção que nós vamos pedir a Deus, aliás, que nós nem vamos pedir a Deus e Ele vai responder. Pegando a frase ali do salmista, né, que ele diz, antes que a palavra saia da minha boca, Deus já sabe, é como se assim, olha, antes de falar ou sem você falar, o sim já está garantido. Há uma categoria de bênção que o sim de Deus já está garantido. Você pedindo antes de pedir, ou às vezes nem pedindo, Deus já garantiu sim. Por exemplo, hoje nós nos levantamos, fizemos nossa oração, mas eu acho difícil de ter alguns de nós que pediu, Senhor, eu preciso de tantos metros cúbicos de ar para respirar hoje, porque se eu não respirar, Deus, eu vou morrer. Eu preciso do ar para respirar. A gente nem pediu isso, mas Ele concede, né? A palavra diz que Ele manda o sol e a chuva sobre todos. E muitas vezes a gente não pediu, o agricultor, né, o produtor rural lá, Deus, eu preciso de chuva para a plantação. Ele pede, mas a gente aqui na cidade, às vezes é um estorno, né, a chuva. A gente nem pede, mas ela vem, né? São bênçãos de Deus que Ele decidiu assim, na sua soberania, já que pedindo ou não, o sim de Deus já está para a gente. Na outra ponta tem o não. O não de Deus já está garantido, mesmo a gente pedindo, antes de sair da boca, o não de Deus já está lá também, né? Olha, é não. Os discípulos, certas feitas, né, perguntou pro Senhor, disse, Senhor, quando que vai acontecer essas coisas? Ele disse assim, olha, não, para por aqui, já deu um corte, né? Não se preocupa com isso, não compete a vocês. Isso está reservado para tempos e eras. Então, tem bênçãos de Deus que vai acontecer somente naquele tempo, naquela era, está reservado. Então, por mais que você peça agora, tenha fé, confiança, ore 3 vezes ao dia, jejum, não vai acontecer, o não já está dito, porque está reservado para tempos e eras. Isso traz benefício. O mesmo não vai trazer benefício. O tempo que você passou com Deus ali desenvolvendo, isso te traz benefício. Agora, entre essa categoria, as bênçãos que já temos o sim e as bênçãos que pedimos e já temos o não de antemão, existe aqui um nicho, existe aqui no meio orações que Ele decidiu com a sua soberania que nós teríamos se pedirmos. Se pedir. Ele disse, olha, nada tens, porque não pedes. Existem bênçãos que está atrelada ao pedido. Precisamos fazer o pedido. Se você não pedir agora, você não vai ter. Se você demorar 10 anos para pedir isso, Ele vai te dar daqui a 10 anos. Mas você poderia ter agora. Você não tem porque não pediu. Então, nessa faixa aqui que cabe a nós, né, fazermos o pedido, aí nós devemos lidar com essas questões. A Bíblia vai falar de algumas questões que cabem, né, nessa fatia do meio aqui, a gente entender, por exemplo, que a gente pode perder bênçãos se nós não confiarmos, aí precisa da fé. Ele decidiu assim, a gente precisa usar da fé para a gente alcançar. Se nós não confiarmos na palavra de Deus, se tivermos pecados escondidos, né? A Bíblia fala disso, né? Que se nós não tivermos tivemos alguma questão, até às vezes, né, Pedro vai falar que o relacionamento do casal, se não tiver direitinho, às vezes impede a resposta de Deus, né? Então, pedidos maus, por exemplo, no mesmo texto que Jesus fala que nada tens porque não pedes, ele fala, e quando pedes maus, para gastar em seus próprios deleites. Esse vai ser um não de Deus. Se está carregado, imbuído de egoísmo, né, nossa oração, eu peço para mim, para gastar nos meus próprios deleites, esse também existe um não de Deus. E a gente precisa entender essa dinâmica de oração e saber que tudo está atrelado ao plano dele, à vontade dele. Então não tem a ver com a oração de quem pede, mas sim com a resposta de quem está ouvindo. Vai ser determinado
pela vontade de Deus, e ela é soberana, e nós devemos entender isso, entender que vai ter hora que ele vai dizer sim, né? Como ele disse para Isaac, quando Isaac pediu por sua esposa que era estéril, Deus foi lá e concedeu. Israel, quando estava no Egito, clamou ao Senhor, sim, foram libertos. Mas nós temos homens de Deus também, como Davi e Paulo, por exemplo, que ele disse o não. Davi fez de tudo, jejuou, jogou no chão, vivia largado lá e se humilhava. Deus, salva o menino, salva o menino, salva o menino. Não. Paulo, com espinho na carne, né? Tantas vezes orou, 3 vezes. Orou primeira, não, Paulo. Orou segunda, não, Paulo. Terceira, Paulo, eu já falei, não, a minha graça te basta. E a gente tem que saber lidar com esse não de Deus, que também é positivo, é benéfico. A gente não entende no começo, mas um dia, uma hora a gente vai entender que isso foi para o nosso bem. Eu falei do C.S. Lewis há pouco, nesse mesmo livro, ele comenta, né, sobre esse drama também das orações não respondidas. Eu achei interessante uma frase dele, né, um trecho dele no livro, que ele cita a oração de Jesus, né? Ele diz assim: até aquele que melhor serviu também teve orações não respondidas, né? E aí cita a oração dele no Getsemane. Aí ele coloca no livro, então esse é um mistério grande demais para a gente tentar entender. E aí ele diz que nem iria se arriscar a tentar escrever sobre, né? Porque de fato esse é algo que a gente precisa lidar, né? Deus diz não, e a gente precisa aprender a depender e confiar na graça de Deus, né? Assim como Paulo, a minha graça basta para você, né? Sim. Não é simples, mas a gente precisa entender. Eu acho que a caminhada na fé tem até esse desafio, né? A caminhada na fé não é uma questão precisa, né? Onde tudo vai acontecer como pedido e programado. O desafio é: nós continuaremos confiando em Deus, nós continuamos acreditando nas mãos de Deus, mesmo quando tudo é invertido daquilo que a gente pede. Esse é o desafio da fé, né? Essa é a caminhada. Né? E ligado com isso, pastor Willy, já vi muita gente dizer assim, que se a oração for feita em nome de Jesus, né, Deus tem que atender a gente, né? Porque Jesus disse lá que se orar com fé no meu nome, eu vou atender. Então, como conciliar essas duas questões, né? Se na Escritura Sagrada diz que algumas orações ele diz não, né? Tem um não, mas aí essa oração aí que tem que ser feita com fé em nome de Jesus, e se for feita com fé em nome de Jesus, ele vai atender. Como que a gente compreende esse orar em nome de Jesus? Acho que é legal a gente conversar sobre isso, né? Esclarecer essa questão. Presta atenção, a gente está num momento importante aqui do programa Texto e Contexto, né? Vamos entender essa expressão aqui em nome de Jesus, porque tem muita gente que trata essa expressãozinha como se fosse meio que uma... É um mantra, né? Uma ritual, palavra né? mágica. Então, assim, vamos entender. Preste atenção nessa explicação. Vamos lá. Como entender a frase em nome de Jesus? Achei muito boa essa questão, porque a gente tem uns rituais gospel, né? Assim, às vezes que a gente cria, o se Deus quiser, né? Que o apóstolo Tiago fala, né? Se Deus quiser, vai acontecer. A gente toma primeiras decisões e depois fala, se Deus quiser, vai acontecer. E é completamente contrário do que o apóstolo Tiago fala. Ele fala, aprender a viver em submissão a Deus, não tomar decisões e depois colocar Deus. E esse em nome de Jesus coloca a gente dentro desse mesmo cenário, né? Porque Jesus realmente falou, Evangelho de João 14:13, ele fala, tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. E essa é uma afirmação que o Senhor está fazendo aos seus discípulos, que realmente Ele está falando, eu vou responder a oração de vocês, né? Eu farei quando vocês clamarem, traz do original aqui, eu agirei, né? De alguma maneira, o que vocês clamarem em meu nome, eu estarei agindo. Mas a gente tem que perceber que isso aqui é muito mais do que eu colocar os meus desejos diante de Deus e em algum momento acrescentar o nome de Jesus. Porque a fala aqui, o contexto que a gente percebe aqui, é que esse pedir em nome de Jesus está envolvido com o caráter de Jesus, com a missão de Jesus, com a pessoa de Jesus. Pedir em nome de alguém está relacionado à obra e à missão que esse alguém tem. Tem uma história que eu já contei algumas vezes em pregações.
Eu acho que eu vou contar sábado que vem de novo. Eu falo, pessoal, a história é minha, eu conto de novo quantas coisas. Vai pregar sobre oração, então. Não é sobre oração. Mas é interessante que tem uma história que uma vez um fazendeiro, né, estava saindo de casa com a caminhonete dele e ele chamou o caseiro e falou assim, ó, tudo que for necessário para manter o sítio, para manter o que eu tenho, pode ir na cidade porque eu já deixei meu nome lá. Então tudo que for necessário pode pedir em meu nome. Aí depois de alguns anos o fazendeiro volta e ele vê a cerca caída, o mato tomou conta da casa dele, nem vê mais a casa dele, tudo arrebentado. E quando ele olha para a casa do caseiro, assim, ele levanta a cabeça da cerca, ele vê a casa do caseiro com 4 cômodos a mais, uma televisão enorme na parede. Aí ele chama o caseiro e fala, escuta, eu não falei para você cuidar, que eu tinha deixado perto. Ele falou, não, tudo que eu quis no teu nome eu comprei. Comprei mais 4 quartos para minha casa, comprei um carro novo. E essa é a ideia aqui, né? É pedir no meu nome para cuidar daquilo que é meu, né? Para continuar aquilo que foi começado. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande com relação aqui. Tanto é que ele fala, tudo que você pedir é para a glória do Pai, é para que a obra do Pai seja feita. Então, pedir em nome de Jesus aqui está relacionado à missão de Jesus, à obra de Jesus, ao reino de Jesus, e mostra com uma seriedade muito grande o quanto o Senhor está envolvido quando nós estamos lutando pelo reino, pelas coisas do reino, como Ele está disposto a ouvir as nossas orações, quando a gente consegue sair um pouco de nós mesmos. Até o pastor Josias já citou o Tiago, onde ele fala, vocês pedem e pedem não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para os seus próprios prazeres. É uma conversão da oração. É óbvio que a gente vai lançar diante de Deus as nossas inquietações, o próprio apóstolo Paulo fala isso em Filipenses, lançar sobre ele tudo aquilo que está te causando ansiedade, medo, porque isso cura o nosso coração, nos dá resiliência para continuar a vida. Mas o ápice maior que Jesus coloca aqui nas nossas orações é buscar o reino de Deus e as coisas de Deus. Jesus até tenta nos converter ainda no Evangelho de Mateus aqui, onde ele fala, né? Busquem antes de todas as coisas o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas os serão acrescentadas. O problema é que a gente está pegando as coisas e trazendo como essencial, e o reino de Deus fica em algum lugar. Essa é a questão. E Jesus está invertendo a gente em relação a isso. Então é nesse sentido de que quando eu busco em nome de Jesus aquilo que eu preciso para que a obra de Jesus continue, para que o caráter de Jesus se manifeste, para que o reino de Deus seja fortalecido, e é aí de uma forma extraordinária e sobrenatural que Jesus está dizendo, vocês receberão, ou seja, eu vou colocar as minhas mãos, eu vou intervir, e as coisas vão acontecer, e vocês vão perceber, porque é para continuar aquilo que eu comecei. Muito legal, muito legal. Então não é só colocar em nome de Jesus no final da oração, né? Pediu aquele monte de coisa que não tem nada a ver com a vontade de Jesus, né? Não está orando como Jesus oraria e no final, em nome de Jesus, amém. Então orar em nome de Jesus não é só usar o nome de Jesus na oração, né? Mas é orar de fato como Jesus oraria, né? Isso aí reveste a oração de um significado extraordinário. Sim, né? sim. Isso. Não há palavra mágica, né? O pastor ele falando aqui, eu lembrando dos filhos de Cefas, né? Quando eles vão expulsar, né, um demônio, e aí eles olham em nome do Deus Virou que um Paulo rolo prega. aquilo, né? Então, ele fala assim, olha, eu sei quem é Paulo. Paulo, ele tem esse relacionamento, né, com Deus. É que a oração, ela passa a virar um ciclo virtuoso, né? Porque assim, a gente se aproxima mais de Deus para falar, a gente precisa se aproximar das pessoas para falar, a gente se aproxima de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente adentra mais no reino de Deus, vai estar próximo daquilo que é a vontade dEle e começa a fazer a vontade dEle, obediente a Ele, porque a gente está próximo, a gente está vivendo. A gente vê inúmeros casos de pessoas que têm o seu comportamento alterado por se aproximar de determinadas pessoas. Ele é de um jeito, mas ele passa a conviver com aquela pessoa, o comportamento dele é alterado, né? E nesse alterar, ele passa a viver parecido àquela pessoa que ele se aproximou. A oração nos leva a isso, e aí é onde a gente vai fazer a oração com mais propriedade, não achando que é uma palavra mágica, né? Paulo
pedia e dava certo. Os filhos de Cefas falou, olha, vamos usar esse nome também agora, né? Porque tá dando certo com ele, vai dar certo com a gente. E não deu, né? Eu acho que nesse contexto os demônios até fizeram uma reunião para resolver essa situação, porque eu expulso você e em nome de Jesus é quem Paulo prega. E agora? Sai ou não sai? E esses caras aí, eles Se deram mal, né? se deram mal, né? Porque apanharam e saíram de lá surrados, né? Mas enfim, vamos agora para a última questão, né? Estamos caminhando para o final desse programa Texto e Contexto, né? Esse primeiro sobre oração. Eu queria que a gente voltasse, então, nesse último momento aqui, a falar da eficácia da oração. Eu já citei o C.S. Lewis aqui 2 vezes. Eu prometo que vai ser a última. É que não tem como citar Você mais tá também, lendo né? ele, né? É a última questão. Né? Realmente, eu peguei para ler o livro O Último Dia do Mundo. Eu não sei se quem está ouvindo conhece. O Último Dia do Mundo, do C.S. Lewis. Eu peguei esse livro para ler, estou lendo ele. E tem um capítulo que ele começa dizendo que ele tinha planejado ir para Londres, mas ele recebeu uma carta e desistiu, né? Só que ele queria cortar o cabelo antes de ir para Londres. E aí, como ele desistiu de ir, falou, não vou cortar o cabelo também. Mas ele começou a sentir um santo incômodo para ir cortar o cabelo, mesmo sem ter que viajar, né? O cabeleireiro era um moço cristão, né? Que ele sempre ajudava, né? Hora ou outra eles estavam ajudando esse rapaz. Ele sentiu aquele incômodo e decidiu ir cortar o cabelo mesmo assim. Aí disse que quando ele chegou lá, disse que o cabeleireiro falou para ele, que bom que o senhor veio. Eu pedi a Deus essa manhã que ele mandasse o senhor aqui, né, porque eu estou precisando da tua ajuda. Ele falou assim, realmente, pela situação, se ele fosse 1 ou 2 dias depois, ele não seria útil, ele seria útil naquele momento. Aí ele começa o diálogo, então, do capítulo para falar assim, o que aconteceu ali? Não foi uma mera coincidência, né? Telepatia, ou de fato a oração funciona, né? A oração é eficaz, né? Às vezes, de repente, isso já aconteceu com a gente também, né? Você liga para alguém, puxa, pastor, eu estava pensando em te ligar agora, e o senhor me ligou, né? Então, de fato, a oração funciona, a oração é eficaz, Deus age por meio da oração, a gente pode confiar e acreditar nisso, que Deus está trabalhando e agindo por meio da oração, especialmente nesses tempos de pandemia, pastor Josias. É importante crer nisso e a gente pode, de fato, confiar nisso, de acordo com a Escritura? Sim, o apóstolo Tiago vai falar, né, na sua carta, no capítulo 5, que a oração é poderosa e eficaz, né? Então, de fato, há um poder à nossa disposição que nós alcançamos ao lançar mão desse instrumento que é a oração, né? Então, de fato as coisas acontecem, Deus faz isso acontecer, como eu falei, para trabalhar na gente, né? Às vezes tem pessoas que acham que o pedido é simples demais, eu nem vou incomodar Deus com isso, é muito simples, né? Mas não deixe de orar, meu irmão, não deixe de orar, minha irmã, porque isso faz um bem, porque a oração ela acaba se tornando até uma adoração, né? Quando você pede com aquela oração específica que eu falei, né? Pedir de maneira específica a oração, com detalhes na oração. E aí, quando Deus responde, você vê que foi exatamente com aqueles detalhes, não tem como você não adorar a Deus, né? A oração passa a ser adoração nesse momento, porque você vai reconhecer, você vai estar diante do Todo-Poderoso, que vai fazer coisas extraordinárias. E você é um pequenino, né, que não pode nada. O próprio Jesus fala assim, em mim, vocês nada pode fazer, e nada é nada mesmo, né? E aí, então, você, na oração, você expressar essa confiança também é um ato de adoração. Dizer, Deus, eu não consigo. Olha, isso é demais para mim, é muita coisa e eu preciso de Ti. Então, você está dando glória a Deles, você está glorificando o nome deles, está conferindo o poder a eles. Olha, é o Senhor que consegue, eu não consigo, né? Então, Ele tem esse caráter de adoração. Ela é poderosa, ela é eficaz. Por isso, tanto nas grandes coisas, né? Como o próprio Tiago vai falando, né, na sua carta, ele vai citar Elias, né? Que orou a Deus e o país inteiro
fechou os céus. Imagina, você ter 3 anos e meio, mais de 3 anos, os céus cerrados, uma oração para os céus. Mas Tiago também poderia citar Josué, né, que parou todo o sistema solar, né? Na época ele orou para parar o sol e a lua, mas hoje nós entendemos, né, mais um pouco dessa questão. A gente sabe que ele parou todo o sistema solar com uma oração. É coisa grandiosa. Ficou exemplos, né, de como a oração é poderosa. Isso me fez lembrar também uma palavra que eu sempre cito da rainha da Inglaterra, né, quando ainda da época da União Soviética, a Rússia apontou todos os mísseis, né, para a Inglaterra, e aí foram perguntar para ela se ela não tinha medo, né, se não estava com medo daquilo. Ela disse: não, eu teria medo se eu soubesse que todos os joelhos desse país tivessem dobrado contra mim. Isso eu teria medo. Então ela confere, né, o poder da oração maior do que bomba atômica, maior do que todos os arsenais nucleares, e de fato é isso. Ela pode fazer grandes coisas, mas também pode fazer pequenas coisas, que ao somado também isso vai conferir a gente um enlevo espiritual muito grande. Aquela oração que eu falei pequenininha, né, com detalhe, você pedir detalhe. Eu lembrei também de uma irmã que uma vez pediu uma coisa que para muitos é muito simples a oração, mas para ela naquele momento tinha valor. Ela mora em condomínio, né? E lá tem um sorteio de vaga, e ela estava numa vaga muito apertada entre 2 colunas. E aí num dia, em uma visita, ela falou: pastor, ora por mim, porque eu gostaria de pegar uma vaga maior, porque está muito complicado ali. Então tá, irmã, vou orar. E oramos, e Deus atendeu mais uma vez nossa oração por sua misericórdia, né? E aí disse: e aí, como foi? Ele disse: olha, a melhor, a mais espaçosa, só que não é coberta, pastor. Aí eu falei: você não me avisou, se tivesse avisado. Então assim, quando você faz ela específica e Deus, ele concede exatamente aquilo, aí você vai glorificar a Deus de uma maneira que você normalmente não faria, né? Como eu citei, né? Do ar que nós respiramos. Talvez possa ser que algum de nós chegue hoje à noite e: olha, eu lembrei daquele que o pastor Josias falou. Deus, quero te agradecer pelo ar que eu respiro, né? Mas você não pediu. Se você tivesse pedido de fato, como eu vi algo muito emocionante, uma história de um italiano que nesse momento de pandemia, ele precisou de usar o respirador por um dia. E lá não tem SUS, né? A gente reclama muito do SUS aqui, mas em muitas coisas é bênção, né? Ele teve que pagar 500 euros por esse um dia. E quando ele foi pagar a conta, ele chorou de tal maneira que constrangeu a moça, né, que estava fazendo ali a cobrança. Ela disse: olha, infelizmente é a regra, a gente tem que cobrar. E ele virou para ela e disse o seguinte: olha, não é pelo dinheiro, porque eu tenho dinheiro e eu vou pagar, mas é porque eu, durante 95 anos da minha vida, respirei de graça e nunca agradeci a Deus. As pessoas que precisam e que coloca diante de Deus, quando ele passa um dia que ele respirou, a gratidão dele vai ser outra no outro dia. Diferente de nós que não pedimos para respirar e Deus concedeu mesmo assim, mas aquele que pediu, que estava precisando naquele momento e Deus concedeu, a gratidão dele é bem maior do que a nossa, né? Então, por isso que a oração ela é poderosa em grandes coisas, em pequenas coisas, em tudo Deus ele desenvolve a nossa fé e o nosso relacionamento com ele, e todas essas coisas ela acaba ajudando a gente, ajuda naquilo que nós pedimos, ajuda no nosso psicológico, né? Estamos vivendo um momento de pandemia onde muitas pessoas estão com problemas por causa de tantas notícias ruins, pressão de um lado, medo de ser demitido, de a coisa piorar, e a oração ela ajuda muito nisso, porque a ansiedade, por exemplo, ela tem muito a ver com falta de confiança, né? Se a gente ora a Deus, se a gente
como diz a palavra, lançai sobre ele, né, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só o ato de orar, a bênção não chegou ainda, mas o ato de orar é uma terapia, né, que vai ajudar o nosso psicológico, vai ajudar nossas emoções, vai ajudar a nossa espiritualidade, né? O salmista vai falar lá no Salmo 66, 18, né? Olha, por eu não ter guardado espaço, né, no meu coração por pecado, por eu ter buscado a Ti em oração, o Senhor me ajudou de uma maneira extraordinária, né? Então, assim, o orar, né, você não deixar muito tempo para confessar seus pecados, liberar, limpar isso, para não se entulhar, né, de coisas desnecessárias no seu coração, e você vai sobrar espaço, né, para adoração, vai sobrar espaço para você desenvolver a sua espiritualidade com Deus. Então, sim, a oração é muito poderosa em todos os seus efeitos. Amém. Amém. Nós chegamos ao final, então, do nosso programa Texto e Contexto de hoje. Nós vamos pedir nesse momento, para o pastor Josias, para que ele dê uma palavra final de desafio para você que nos acompanhou até aqui. Depois, na sequência, pastor Willy, ore por nós, presente a nossa vida, a vida de todos aqueles que estão acompanhando o programa Texto e Contexto hoje, os que vão acompanhar outro dia, né? Que Amém. Deus possa abençoar a todos, né? Amém. Isso aí, os desafios, né, nós temos muito, porque o tema é vasto, né, mas podemos colocar aqui você entender mais a dinâmica da oração. Tenta buscar, estudar mais esse assunto. Quanto mais você entender, mais benefício para a sua vida. E também praticar, porque entender sem praticar não vai adiantar. E esse é um tema que é essencialmente prático, né? Então, se nós entendermos mais a dinâmica da oração, nós praticarmos mais a oração, fazer aquelas orações específicas que falamos para enlevo da fé. Também a ideia de a gente ser grato, né? Porque a oração não é só pedido, né? A oração também é gratidão, você agradecer a Deus por aquilo que você recebeu, e tudo isso vai desenvolver mais a confiança, a fé, que vai levar a gente a orar com mais confiança e receber mais e entrar nesse ciclo virtuoso, né? Mas Amém. ficando aí, entendendo mais, orando mais, confiando mais e agradecendo mais. Amém. Santo Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós entramos aqui na Sua presença, por esse privilégio tão grandioso que nós temos pelo sangue do Senhor derramado na cruz, Amém. onde nós temos acesso a Ti, onde nós sabemos que todas as vezes que temos Te buscado, o Senhor tem se inclinado para ouvir as nossas orações, Senhor. Agradecemos por meio da oração, por toda a força que o Senhor já tem manifestado sobre a nossa vida e nossa caminhada nesse tempo, Senhor. Mas a gente te pede em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a encontrar esse espaço de oração contínua diante de Ti, Senhor. Que o Senhor desenvolva nos nossos corações o quanto é essencial que a gente caminhe a cada momento, a cada dia diante de Ti, sabendo que toda a força e todo alimento necessário para que a gente continue a nossa jornada, Senhor, vem do Senhor, vem do Seu poder sobre a nossa vida. Nós sabemos que por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, nós não somos capazes de resistir todos os inimigos que nos rodeiam, Senhor. Mas nós sabemos que fortalecidos no Senhor e no Seu poder, nós estamos encontrando forças para continuar a nossa jornada. Por isso nós oramos por nós oramos por cada irmão e cada irmã da Igreja Adventista da Promessa, para que esse tempo em que nós estamos vivendo não seja um tempo de afastamento ou de enfraquecimento espiritual, mas que esse tempo seja um tempo de quarto secreto, que esse tempo seja um tempo onde nós sejamos levados a Ti, Senhor, e onde nós encontremos muito mais forças em Ti para continuar a nossa jornada, Amém. Pelo nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Josias. Obrigado, pastor Willy. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Que Deus possa lhe abençoar e até a próxima semana. Estaremos juntos aqui novamente falando sobre práticas devocionais e vamos falar um pouco mais a respeito da oração. Que Deus lhe abençoe e até lá.